O ataque de 59 mísseis dos Estados Unidos à base aérea na Síria deixou todo mundo em alerta, além de 6 mortos. A Rússia classificou o fato como um ataque a um país soberano. Até mesmo uma reunião foi convocada pela ONU para tratar do caso. Para tentar entender todos os lados deste assunto, nós vamos conversar com o doutor em ciência política e professor de Relações Internacionais da Unicinos, Diego Pautasso. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, uma satisfação estar aqui com vocês. Um assunto tão complexo, professor, porque eu estava assistindo hoje no Facebook alguns comentários a respeito, né? Principalmente resgates históricos. A região é uma região conhecida pelos conflitos, não de hoje, do mundo moderno, que a gente pode imaginar. Diferentes eras na história da humanidade, tivemos inúmeros conflitos e disputas por aquele território especificamente, aquela ligação entre Ocidente e Oriente. Dá para a gente atribuir mesmo a relações históricas complicadas nessa passagem, ou é realmente um fenômeno hoje mais recente essa disputa na Síria? Acho que há a sobreposição das duas temporalidades, né? Por um lado, é de fato um entreposto entre Oriente e Ocidente, fez parte de diversos impérios importantes da história e, consequentemente, isso atribui àquela região um papel inexoravelmente estratégico, né? Por outro, há elementos modernos, contemporâneos no conflito, que diz respeito à Primavera Árabe de 2011 e todos os desdobramentos que dali partiram. Acho que esse é o elemento contemporâneo do conflito. Por um lado, eu atribuiria o seguinte, o intuito dos Estados Unidos e seus aliados, europeus e do Oriente Médio, de derrubar o governo do Bashar al-Assad, e a Rússia tem tido um papel, num sentido contrário, de entender que o governo Bashar al-Assad é legítimo, é soberano, o país como um todo, e que a oposição síria é formada basicamente por islamitas militantes. Então, o governo russo apoia com empenho, inclusive com força militar, o que tem gerado uma zona de cisão entre o governo americano e o governo russo. Bom, agora eu vou em questões específicas, professor. No fim de semana, o secretário dos Estados Unidos afirmou que o ataque à Síria é um recado também para países como a Coreia do Norte, expandindo essa política agora que parece estar ficando bem clara do Trump de querer voltar a colocar os Estados Unidos, não sei se deixou de ser durante o governo Barack Obama, mas toma força de novo essa potência militar americana interferindo em diversas regiões do mundo. O que motivou esse ataque? A gente pode já também atribuir a essa questão? Policiamento americano? A política externa americana, sobretudo ao longo do século XXI, tem sido intervencionista numa proporção maior do que ao longo da história, que ela sempre foi. Nós temos aí o caso do Afeganistão, do Iraque, da Líbia, da Síria, onde o envolvimento americano é direto, sem falar em outros casos, como o Iêmen, onde os americanos têm bombardeado com drones recorrentemente, já produziram mais de 2, 3 mil vítimas, e sequer há uma declaração formal de guerra contra o Iêmen. É dizer, uma situação que causa muita perplexidade e, evidentemente, uma afronta às organizações internacionais, e ao direito internacional. Eu acho que esse é o ponto inicial. Com relação ao ataque atual, depois do incidente químico, tudo indica que esse incidente químico foi um truque. Um truque para legitimar a intervenção ocidental. Mas como assim, professor? Bom, primeiro preciso lembrar que em 2003, as alegações para a invasão do Iraque eram falsas e muitos analistas já diziam que aquilo era um pretexto para intervir no Iraque. Inclusive, foi necessário retirar um diplomata brasileiro da OPAC, que era a organização que averiguava e tentava resolver politicamente o problema, porque ele estava acabando com o pretexto que os americanos precisavam para intervir. Em 2013, teve um incidente químico também na Síria, na cidade de Ghouta, onde imediatamente o Ocidente atribuiu a responsabilidade ao governo Assad. Depois de toda a averiguação por parte das Nações Unidas, não ficou provada a autoria e, naquela oportunidade, logo em seguida, já houve bombardeio contra o governo Assad, ou seja, na dúvida, contra o governo Assad. E agora o filme se repete. Houve um incidente, menos de 24 horas depois, sendo que o governo russo havia proposto a averiguação das responsabilidades por meio das Nações Unidas, já houve novo ataque.
Curiosamente, esse ataque se dá na cidade de Homs, né, que é uma zona de conflito entre o governo sírio e os terroristas islâmicos, e, obviamente, o alvo foi o governo sírio e não os terroristas islâmicos. Sim, para tratar como pretexto, né? Agora, professor, quero só lembrar que você de casa pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374. Você quer mandar algum comentário ou até mesmo uma pergunta para o professor Diego. Voltando agora, professor, o ataque da Síria então gerou a reunião na ONU, né, proposta pela Rússia, e muita gente já, inclusive na redação a gente estava discutindo Terceira Guerra Mundial, está todo mundo num nível de tensão muito grande, né, e agora com a informação, qualquer informação verídica ou não já é um pretexto também para a gente pensar sempre no pior. Isso é possível hoje? Sem dúvida, é um tema quente, onde duas das maiores potências militares, Rússia e Estados Unidos, estão envolvidos, né, e com um potencial de escalada regional, pelo menos, importante. Durante a Guerra Fria, essas duas potências se colocaram em diversas oportunidades, em confronto, indiretamente em outros territórios. Por isso que se costuma chamar de Guerra Fria, porque não houve uma confrontação aberta entre as superpotências. Entretanto, elas instrumentalizaram e disputaram regiões, financiando grupos opostos nos mesmos países. Então, isso não é novo na história, né? Eu creio que é um pouco difícil uma confrontação aberta entre Rússia e Estados Unidos por uma razão simples e, digamos assim, traumática, que é a possibilidade de ambas destruírem todo o planeta, dada a capacidade nuclear de que possuem. Sim. Agora, dentro ainda desse aspecto, a dúvida fica entre a proximidade da política americana. A gente passou por uma eleição agora há pouco, onde se acusou a Rússia de estar envolvida, de certa forma, de patrocinando ou apoiando o Trump. Como é que a gente pode entender esse conflito que se desenvolve no Oriente Médio e a política americana ou a política internacional, as relações internacionais, onde parece que estão próximos? A cisão entre Rússia e Estados Unidos, né, que foi muito forte durante o período da Guerra Fria, houve um interregno ali, um período de relaxamento que foi nos anos 90, quando o governo Yeltsin adotou um conjunto de políticas pró-ocidental, mas ela voltou a recrudescer a partir dos anos 2000, quando Putin volta, ou assume a presidência da Rússia e traz o país de novo, traz Moscou para o centro do tabuleiro internacional, com uma política externa mais assertiva, mais engajada, e aí, novamente, se forja essa queda de braço entre as duas potências. Quando teve a eleição do Trump, alguns analistas assinalaram que poderia ser um governo com uma política mais isolacionista, menos envolvida nos conflitos internacionais e, ao mesmo tempo, de aproximação com a Rússia. Eu comentei que achava isso um pouco improvável, né? E agora a gente está vendo que os desdobramentos estão indo nessa direção. É dizer, os Estados Unidos mantêm sua política intervencionista, não é? À margem das decisões internacionais, como foi o caso desse bombardeio na Síria, e, ao mesmo tempo, as linhas de atrito com a Rússia estão voltando com toda a força, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido que se dá a zona de contenção. A Rússia é percebida pelos Estados Unidos como um país com grande capacidade de jogar na Eurásia, e os americanos veem isso com muita apreensão. Sim. Vamos para a tela, professor, a gente já tem participação dos telespectadores. O Juan de Porto Alegre, seja bem-vindo, Juan. Acho que foi a Rússia que atacou com bomba química, pois dias antes teve um atentado nos trens russos. A culpa caiu no governo sírio. Está estabelecendo essa relação com o que aconteceu em São Petersburgo. Eu acho que em São Petersburgo o que aconteceu foi uma retaliação dos grupos islamitas que atuam na Síria, né, e que estão sendo atacados pela parceria governo sírio e governo russo. Então foi uma retaliação. A Rússia, provavelmente, ainda não há todas as informações precisas sobre a autoria, mas a Rússia também tem sido objeto de diversos atentados terroristas ao longo das últimas 2 décadas, porque os grupos islamitas que atacam o governo russo são da região da Chechênia, que é uma região separatista de maioria islâmica. E esses grupos que atuam na Síria também são islamitas, sunitas e fundamentalistas. E essa região fronteiriça é muito permeável. Há muitos mercenários não sírios atuando nessa região contra o governo do Bashar al-Assad. Então, é provável que haja conexão e que essas conexões tenham ligações com o atentado em São Petersburgo.
Entretanto, eu acho que essa hipótese é pouco provável por uma razão importante. Quando um ator político ele faz os seus cálculos, ele jamais vai empreender uma ação que é exatamente a esperada pelo inimigo. Né? Traduzindo, o governo sírio ou o governo russo, ou os aliados, não usariam a arma química, que é justamente o pretexto que o Ocidente quer para intervir na Síria. Ademais, a Síria e a Rússia têm meios convencionais com capacidade destrutiva muito maior. Não precisa dos meios químicos. Outra coisa que faz levantar a hipótese de que não teria sido o governo sírio é porque essa explosão se deu numa área de população civil e não nas frentes de combate com os grupos terroristas. Eu acho muito estranho que tenha ocorrido um ataque agora, justamente no momento que o governo sírio e russo estão prestes a aniquilar os terroristas nos seus principais pontos de apoio, nas cidades mais importantes que eles dominam, e logo após deles terem sido expulsos de Alepo, que é a segunda cidade mais importante da Síria. Bom, eu vou usar a expressão que o senhor usou, professor, atores, né? A gente está vendo ali protagonistas, ou, enfim, não vou usar a palavra antagonista para não tomar uma posição, mas nesse conflito temos Estados Unidos, Rússia e Síria. Uhum. A pergunta seria a seguinte: o que a gente pode esperar daqui para frente desses protagonistas e se temos atores coadjuvantes ali naquela região? Porque a gente já viu em diferentes momentos, anos, não vou nem dizer épocas, né? O Irã sendo o inimigo do Ocidente, a gente já viu o Iraque passando de um lado para o outro. O que a gente pode esperar dessa região? E Israel, que está bem quieto ali nesse momento, dentro desse conflito, que é praticamente na sua fronteira com a Síria. Sem sombra de dúvida, tu elencou os atores mais importantes do conflito, Estados Unidos, Rússia e o próprio país envolvido no conflito, que é o caso da Síria. Mas, de fato, há outros atores importantes e relevantes atuando nesse conflito. Eu gostaria de destacar a Arábia Saudita. Né? A Arábia Saudita é um país que tem financiado muito esses grupos rebeldes anti-governo Assad, anti-Síria, né? E também os Estados Unidos têm contado com o apoio de outras potências europeias, sobretudo Inglaterra e França. Além disso, nós temos ainda a Turquia, que tem um papel um tanto quanto dúbio nessa região, porque tem diversos interesses que perpassam, digamos assim, a sua política externa. Então, tem a questão curda, tem a questão dos islamitas, uma série, e a Turquia, então, oscila bastante de posição. O Irã é um país interessado, sem sombra de dúvida nisso. Na verdade, se formou uma espécie de linha de contenção desses fundamentalistas islâmicos, que envolve Rússia, Síria, com o apoio ainda do Irã e do Hezbollah no Líbano. Então, essa é a linha de contenção contra os Estados Unidos e seus aliados da Europa e do Oriente Médio. Sim. Basicamente, esse é o quadro do tabuleiro regional. A gente vai para a tela mais uma vez. Professor Felipe de Cachoeirinha, começa lá hoje aqui. Oi, eu acho que os Estados Unidos até poderiam ter atacado a Síria ou a Rússia, mas por que a Síria não comentou nada? Bem, pelo menos não fiquei sabendo. Parece que há manifestação a Síria comentou, sim. O que se questiona é a participação, por exemplo, da imprensa internacional, especialmente ocidental. Sem dúvida. O que existe nas relações internacionais, coloca o ponto fundamental, né? Há um grande monopólio de um conjunto pequeno de agências ocidentais, americanas, francesas, inglesas, alemãs, que basicamente monopolizam a produção de informações internacionais e que são replicadas por basicamente todas as mídias globais. Mas quando a gente tem acesso ou busca informações em mídias alternativas, né, a própria leitura que a Rússia faz do conflito, da mídia síria, a agência Sana, ou mesmo de outras mídias orientais, a gente consegue compor um quadro um pouco mais complexo. E tendo acesso a essas informações, a gente vê que o governo sírio, de pronto, indicou que não teria responsabilidade e que isso era parte de uma atuação do grupo islâmico para trazer outras potências ocidentais para fragilizar o governo. Bom, sempre a gente lembrar que num conflito a disputa não são só de balas e mísseis, e sim pela informação, né, professor? Exatamente. Muitas vezes no conflito a principal vítima é a verdade, né?
verdade. A primeira a sofrer a verdade. Bom, para finalizar, professor, algum outro destaque a gente tenha que ficar até mesmo de olho na mídia e observar em cima dessas informações do que pode vir por aí? Uma dica até mesmo, procurar informação onde? Não só nos veículos oficiais. Né? A gente conhece as agências ocidentais, através delas a gente acaba se informando sobre os assuntos contemporâneos, mas eu recomendo que diversifique as fontes, né? Tem a Al Jazeera, que é uma agência do Oriente Médio, tem a Sana, que é uma agência síria, eu acho que isso é importante, pelo menos para o conflito, ouvir a posição do governo. A Sputnik e a Russia Today são duas agências russas importantíssimas, com grande capacidade de produzir informações, com grande qualidade. Tem as agências do Oriente, a Xinhua da China. É claro, cada assunto, alguma dessas agências pode ser mais ou menos importante, né? Sim. Agora, eu acho que a importância está em diversificar o acesso à informação para ter acesso ao contraditório e formar um juízo um pouco mais parcimonioso, digamos assim, do conflito. Agora, uma última questão que eu gostaria de destacar, além das fontes de informação, é que esse conflito ele transcende muito e já vem transcendendo a própria Síria, né? Além das milhares de mortes, destruição de um dos países mais prósperos do Oriente Médio até então, um país laico, um país que tinha uma economia de mercado pujante, com uma liberdade religiosa e de gênero até incomum para os padrões do Oriente Médio, os efeitos colaterais eram visíveis, né? E quem acompanhava o assunto vinha destacando. Além das mortes e dos deslocados, nós temos os migrantes, né? Então, a quantidade de sírios no Líbano, na Jordânia, na Turquia e na Europa, né? São efeitos colaterais. Os atentados terroristas na Europa e na Rússia, em alguma medida, são efeitos colaterais de um conflito. Então, muitas vezes o Ocidente pensa que depor um governo com o qual ele não comunga, no caso o governo sírio, e às vezes não calcula o efeito reverso disso, o efeito bumerangue, né? Que o Bashar al-Assad pode não ser a melhor democracia, o governo mais livre do Oriente Médio, do mundo, ok, estamos de acordo. Agora, isso não cabe ao Ocidente, não cabe a uma polícia do mundo decidir. E, na maior parte das vezes, os resultados têm sido pior, né? Basta olhar o Iraque, que já foi um país relativamente próspero no Oriente Médio, e a Líbia, que era o país que tinha o maior IDH da África. Hoje são países completamente destruídos do ponto de vista da sua infraestrutura, da sua economia, né? Com o predomínio de grupos terroristas armados, sem uma ordem estatal minimamente estável e com, inclusive, tendência de fragmentação territorial. Se a Síria caminhar na direção do Iraque e da Líbia, a tendência é que se agudizem essas contradições e não se resolvam. Para finalizar, eu acho que democracia e desenvolvimento não se exporta, né? É uma construção intergeracional e essa retórica ocidental, na maior parte das vezes, serve para legitimar a política imperial, né? Sim. Baseada na destruição desses países aí, né? Bom, professor, eu quero agradecer a brilhante análise que tivemos aqui, uma aula, inclusive com dicas. Recomendo para quem for assistir a reapresentação que anote algumas dessas emissoras ou empresas que trabalham com informação para que a gente possa diversificar e não ficar viciado sempre nos mesmos veículos e agências internacionais. Muito obrigado, professor Diego Pautasso. Seja bem-vindo sempre. Eu agradeço, fico à disposição, né, para novas conversas. Sem dúvida. Voltaremos a nos encontrar, com certeza.